Vamos falar, por fim, do Concílio de Calcedônia, para encerrar os primeiros 500 anos. O Agostinho se envolveu em muitos debates. Eram debates no Ocidente, tanto com donatistas como esse com Pelágio, tudo no Ocidente. No Oriente, o problema era outro. Um outro debate estava ganhando proporções grandes e que gera dificuldades até hoje. É um assunto tremendamente difícil, que é o assunto a pessoa de Cristo e as suas duas naturezas. Assunto espinhoso que produziu divisão profunda na igreja. O debate durou vários séculos, é chamado debate das duas naturezas. Uma das primeiras tentativas, porque o que aconteceu? Em Nicéia foi definido que Jesus Cristo é Deus. Só que ele também é homem, certo? Aí ficou assim, tá, mas se ele é perfeitamente Deus e perfeitamente homem, como é que essas duas coisas se juntam? Essas duas naturezas. Uma das primeiras tentativas de responder foi do Apolinário. O Apolinário, ele era da cidade de Laodiceia. Ele disse que se você tem duas entidades perfeitas, perfeito Deus e perfeito homem, então elas não podem se combinar. Então ele propôs o seguinte, ele imaginou que o corpo do homem, Jesus, tinha que ser habitado por uma alma divina. Então a alma de Jesus não era humana, era divina. A ilustração que se usa é do envelope da carta. Né? Então o homem é o envelope e Deus é a carta. Então você põe a carta dentro do envelope. O problema é que logo as pessoas perceberam, no início parecia até interessante, mas logo as pessoas perceberam que tinha problema isso aí, né? Isso aí não é muito satisfatória essa resposta. Por quê? Porque no modelo do Apolinário não há um verdadeiro ser humano ali. Aquilo ali não é um ser humano, com uma alma divina. Não é como nós. Ficou mais a ideia de que era um tipo de possessão. Era um corpo possuído. Né? Então aquilo foi rejeitado, aquilo foi visto como errado. Os capadócios, nós falamos, os 3 capadócios ali, atacaram fortemente o ensino do Apolinário. E o Gregório de Nazianzo disse, o que ele não assumiu, ele não curou. Nós já vimos antes. Então ele tem que ter uma natureza humana perfeita. O apolinarianismo foi condenado em 381 no Concílio de Constantinopla. E nesse debate, gente, não havia, falando do apolinarianismo, nesse debate não havia só teologia envolvida. Havia rivalidade entre pessoas e havia rivalidade entre cidades envolvidas. Certo? Vejam como as coisas se misturam, como a igreja é frágil porque é composta por seres humanos. Alexandria no Egito e Antioquia na Síria sempre rivalizaram uma com a outra. Ainda há pouco nós falamos das duas escolas de interpretação da Bíblia. Alexandria, escola alegórica. Antioquia, escola literal, de interpretação da palavra. No caso da pessoa de Cristo, a ênfase de Alexandria era na divindade de Cristo. E a ênfase de Antioquia era na humanidade de Cristo. E, como tem aquela famosa frase, onde está a tua ênfase, ali estará a tua teologia. Então acabava desequilibrando, né? E aí a cidade de Antioquia acabou influenciando muito Constantinopla, que se tornou importante depois também. E aqui tem uma coisa interessante, o Concílio de Nicéia, lá em 325, que nós falamos no início hoje, o Concílio de Nicéia estabeleceu uma hierarquia das igrejas. Né? Porque nesses concílios se discutia vários assuntos. A gente acaba levantando assim o mais importante. Mas outros assuntos eram discutidos. E surgiu uma certa hierarquia das igrejas, das cidades, dentro do cristianismo. Né? Vamos ver se vocês já conseguem adivinhar mais ou menos qual é a hierarquia. Na hierarquia que foi colocada em Nicéia, qual é a igreja mais importante? Quem dá mais? O que vocês acham? Constantinopla? Alexandria? Não. Roma. Lembre-se que Constantinopla nem existia. Nicéia 325, 5 anos antes de Constantinopla existir. Certo? Então Roma era a capital do império, é a igreja mais importante. Era assim que era visto. Segunda,
Segunda, Alexandria. Alexandria, com certeza. Está em todas, né? Alexandria. Terceira, Antioquia. Perfeito. Então, essa era a hierarquia principal, só que surgiu um problema. Surgiu uma nova cidade, chamada Constantinopla, que vai e ocupa o segundo lugar, roubando esse segundo lugar de Alexandria. Automaticamente há uma rivalidade profunda entre Alexandria e Constantinopla. Vejam como é carnal a coisa, certo? Seres humanos são complicados. E essa rivalidade acabou descambando para uma briga feia. Vamos falar do nestorianismo. Cadê o Nestor? Nestor, vamos trazer o Nestor. Né? Vamos trazer o Nestor. Calma, vamos ver, depois a gente vai ver. Nestor era o bispo de... Nestor também chamado Nestório, tá? Alguns chamam Nestório, alguns chamam Nestor. Nestor era bispo de Constantinopla. E ele foi treinado na tradição de Antioquia. E ele ficou preocupado com uma expressão que estava sendo usada lá em Alexandria. A expressão era a seguinte, Theotokos. Alguém sabe o que é Theotokos? Ele não é de Alexandria. Ele não gosta de Alexandria. Ele se incomodou com aquilo que Alexandria disse, Theotokos. Theotokos é a mãe de Deus. A mãe de Deus. Em Alexandria começou a se usar essa expressão, a mãe de Deus. Evidentemente estava se referindo a Maria. Só que essa expressão não era usada como é hoje, né? Hoje ela é usada para exaltar Maria. Naquele tempo não. Naquele tempo a preocupação dos alexandrinos era de mostrar que ali estava Deus. Certo? Aquele homem que nasceu ali era Deus. O Nestor não gostou daquela expressão. Aquela expressão incomodava ele. E ele recomendou que se usasse Christostokos, a mãe de Cristo, para não confundir a cristologia das pessoas. E ele também não gostava da palavra união das naturezas, ele preferia conjunção das naturezas. E o Nestor sofreu feroz oposição de Cirilo, o bispo de Alexandria. E esse bispo aí de Alexandria era um teólogo competente, um indivíduo muito inteligente, mas não muito ético. E ele jogou sujo várias vezes com o Nestor, certo? E esse Cirilo, ele fazia qualquer coisa para prevalecer. Um indivíduo insistente e do tipo briguento. Sim. Theotokos, a mãe de Deus. Quem é a mãe de Deus? Maria. Theotokos Maria, mãe de Deus. Não era uma expressão que se usava na teologia, lá de Alexandria. Eles criaram esse tipo de expressão, porque havia uma série de discussões, tá, que a gente não tem como entrar, né? Mas, por exemplo, Nestor não aceitava um Deus de 3 anos de idade. Isso incomodava ele profundamente. Aquele menino de 3 anos de idade não é Deus. Isso, sem dúvida, está ligado a isso, né? Hoje em dia é usado mais para exaltar Maria, já dentro do pensamento de que Maria é quase superior ao próprio Deus, né? Mas isso aí não era assim naquela época ainda, certo? O Concílio de Éfeso, em 431, que é o terceiro concílio ecumênico, condenou o nestorianismo. O nestorianismo, ele dizia que ele tinha 2 naturezas, que Cristo tinha 2 naturezas, postas em conjunto, mas que eram totalmente independentes, certo? A ilustração que se usa é da água e do óleo. Você põe junto, mas elas não se misturam. E o Concílio de Éfeso condenou o nestorianismo e condenou o Nestor. Nestor foi exilado, inclusive, como herege, certo? O Concílio de Éfeso afirmou que Jesus é uma pessoa e não 2. Só que esse concílio, gente, ele foi um tipo de farsa. Porque não houve discussão nenhuma dentro daquilo que o Jaime perguntou antes sobre como funcionava o concílio. Esse funcionou totalmente errado. Sabe por quê? Porque o pessoal de Constantinopla atrasou, por causa das viagens lá, eles não conseguiram chegar a tempo. O que o Cirilo fez? Um indivíduo extremamente ético. Começou assim mesmo. Não chegaram, não faz mal. Começou de qualquer jeito, não tinha ninguém da posição nestoriana para discutir, está aprovado a posição de Alexandria.
Tá certo? Olha como é que são as manipulações, os jogos políticos que sempre existiram dentro da igreja. Esse aí é um exemplo daqueles lamentáveis. Né? Cirilo jogou sujo aí. Hoje os historiadores acham que o Nestor foi injustiçado. Né? Mas mais ou menos, tá, gente? Porque na verdade, ele falou algumas coisas que não ajudaram nem um pouco. No calor da discussão, ele falou coisas desse tipo, que ele não aceitava um Deus de 3 anos de idade. Isso aí complica. Se você não disser que Jesus Cristo é Deus com 3 anos de idade, então ele vai se tornar Deus em algum momento depois. E então isso começa a complicar, certo? Então, há uma certa divisão se o Nestor é um herege do bem ou um herege do mal, né? Não está bem claro isso aí, certo? Mas alguns acham que ele foi injustiçado. De qualquer maneira, ele é considerado um herege da igreja. Só que, vejam bem, herege na igreja católica. Por quê? Porque esse episódio do nestorianismo gerou profunda divisão na igreja. Nós já vimos que os donatistas tinham se dividido e agora há divisões mais sérias. E por isso existe hoje a igreja nestoriana na Pérsia. A igreja da Pérsia é fora do Império Romano e ela tinha sido influenciada profundamente pelo Teodório de Mopsuestia, que era o mestre do Nestor. E eles criam do jeito que o Nestor dizia. E por isso existe a igreja nestoriana que existe até hoje, né? Na Ásia. Com a vitória de Alexandria, parecia que tudo tinha se resolvido, parecia que agora as coisas tomavam um rumo claro, mas não resolveu coisa nenhuma. Por quê? Porque nós tivemos já essa divisão, a igreja da Pérsia fica totalmente separada por causa disso, e surge um monge chamado Eutico. Esse monge, ele surge em Alexandria, ele é pró-Cirilo, nos debates, só que ele vai muito além do Cirilo. Ele praticamente nega a realidade das duas naturezas. Ele disse que a natureza humana foi absorvida pela divina. Ele chegou a dizer o seguinte: a carne do Senhor não é como a nossa. Ele a descrevia como uma natureza humana que tinha se tornado divina. E aí passa a haver uma nova natureza única. É como a ilustração aí é de água e vinho misturados. Passa a ser uma coisa só e não duas. E em 449 houve um concílio em Éfeso, o concílio dos ladrões, assim chamado, onde o eutiquianismo foi aprovado como ortodoxia. Por quê? Porque todo mundo era amigo do Eutico. Esse Eutico, todo mundo gostava dele, cara, gente boa, como um bom herege tem que ser, né? E para ter aquela penetração realmente no meio do povo. E esse Eutico acabou prevalecendo, e aí surge a figura do Papa em Roma, o Papa Leão I. Léo, né? Léo, para nós em português é Leão. O Papa Leão I pode-se dizer que ele é difícil, gente, a gente dizer quando começou a Igreja Católica Romana. Mas provavelmente o primeiro Papa é esse cara aí. Papa mesmo, sabe? Que age como um Papa. Leão I. E o Leão chamou o concílio, esse concílio de Éfeso, ele chamou, em vez de chamar de concilium, ele chamou de latrocinium. Por quê? Porque ele tinha mandado uma carta, que é chamada de tomo a Flavianos, para que fosse lida e seguida no concílio. Lá ele usou muito o texto de Tertuliano e de Agostinho para defender a posição que nós defendemos hoje, a posição ortodoxa. E o concílio simplesmente ignorou a carta dele. E aquilo deixou ele profundamente irritado. Então ele passou a se empenhar fortemente para reverter o que tinha acontecido em 449. Inclusive o Nestor estava exilado. Ele leu esse tomo e ficou muito contente, porque ele achou que tinha a ver com o que ele cria. O resultado do esforço do Leão, o Leão chamou esse concílio de Éfeso de um covil de ladrões. A coisa pegou fogo mesmo. E o resultado do esforço do Leão foi a convocação em 451 do concílio de Calcedônia. O que nós cremos hoje sobre as duas naturezas de Cristo em uma pessoa é ortodoxia e vem de Calcedônia. Certo? Lá em Calcedônia, então, o eutiquianismo foi condenado. E ali afirmou-se que Jesus Cristo tem duas naturezas distintas.
não misturadas, não uma absorvida pela outra. O Concílio de Calcedônia foi o quarto concílio ecumênico, esse aí nunca foi contado, ele foi desconsiderado, esse de 449. Ele foi o maior concílio de todos, de toda a história, tinha mais de 500 bispos presentes em Calcedônia. A maioria dos bispos eram do Oriente, porque no Ocidente a coisa estava pegando fogo, e aí a maioria não pôde vir, porque a casa estava caindo no Ocidente, certo? Calcedônia estabeleceu o que a maior parte da igreja aceita até hoje. Cristo é uma pessoa em duas naturezas perfeitas, sem confusão ou conversão, sem divisão ou separação. Essas duas naturezas unem-se de forma hipostática. Essa expressão hipostática é um pouco difícil de definir, mas quer dizer assim que ela é uma união não voluntária, uma união necessária, uma união que sempre existe. As heresias são fáceis de ilustrar. A carta no envelope, o óleo e a água, o água e o vinho, né? Já a ortodoxia nunca dá para ilustrar, porque permanece sempre o mistério. Mas o problema não se encerrou. Na verdade, nós estamos terminando aqui, só que depois de Calcedônia, o que aconteceu? O Ocidente aceitou Calcedônia imediatamente. Não houve problema nenhum no Ocidente. Calcedônia foi aceito, sem problema, mas no Oriente a briga continuou. Nós não temos como entrar em detalhes, mas houve uma briga fortíssima entre os monofisitas, que vem ali do eutiquianismo, em que há uma natureza só, e os calcedônios. Um outro concílio, Constantinopla II, em 553, disse que Calcedônia estava certa e que os monofisitas estavam errados. Mas os problemas continuaram. 100 anos depois, em 680, Constantinopla III, mais uma vez reafirmou Calcedônia. Também não resolveu, a briga continuou. E nesse tempo já havia mais divisão na igreja. Agora, além da igreja nestoriana, lá na Pérsia, passaram a existir as igrejas monofisitas no Egito, na Armênia, na Síria, na Índia, em vários lugares fora do Império Romano, começou a existir as igrejas monofisitas no Oriente. E nesse período, gente, ocorreram coisas estranhas e horríveis. Começam a acontecer as barbaridades, né? Um Papa de Roma excomungou o Patriarca de Constantinopla, que por sua vez excomungou o Papa de Roma. Certo? Um outro Papa de Roma foi sequestrado por agentes do imperador em Constantinopla, onde ele foi açoitado, aprisionado e morreu de fome. Veja como a coisa pega. Houve também um teólogo e monge, cujo nome era Maximus, que foi aprisionado pelo imperador. Veja que o imperador está sempre metido, por causa daquela coisa da cristandade. Ele sempre mete a mão. A língua desse Maximus foi cortada, porque ele disse alguma coisa que o imperador não gostou, e a mão dele foi decepada porque ele assinou um documento que o imperador também não gostou. Então vejam o nível que a coisa chegou, certo? Tudo de horrível ocorreu por causa dessa controvérsia em torno das duas naturezas de Cristo. Quando a poeira baixou, havia igrejas monofisitas separadas no Egito, na Síria, na Armênia, na Etiópia e na Índia. Essas igrejas monofisitas ainda existem. Lá no Egito você tem a igreja copta, certo? A sede é em Alexandria, não tem nada a ver com Roma, certo? E ela é uma igreja independente. Então já temos nessa época 4 igrejas, talvez 5 igrejas, porque os donatistas vão desaparecer, né, com os muçulmanos. Mas já temos 4 igrejas. Temos a igreja do Ocidente e a igreja do Oriente, que em tese ainda estão unidas, né? Só que com um Papa excomungando o patriarca, pode ter certeza que essa união já não existe mais, né? Acabou. E logo nós vamos ver que elas vão se separar de vez. Nós temos então a Igreja Católica Romana, a Ortodoxa Oriental, a Nestoriana, na Pérsia, e a Monofisita, naqueles outros países. Vamos encerrar então, vamos ver. Sim. A Católica Romana, a Ortodoxa Oriental, a Nestoriana, na Pérsia, e as várias monofisitas. Certo? Aí o Cirilo, bispo de Alexandria, que jogou bem sujo. Aí o nestorianismo, alguns exemplos aí, né, da igreja nestoriana, que é uma igreja diferente, né? Aqui tem uma estátua do Nestor, porque para nós ele é herege, para eles não. Para eles ele é reverenciado, certo? Vejam como a coisa é diferente. Então,
Lá um bispo nestoriano, certo? Uma freira nestoriana. E aqui um casamento nestoriano. Bem interessante aí. Aqui o Leão I, talvez o primeiro Papa, pelas posturas que ele assumiu. Ele, inclusive, ele foi muito respeitado como autoridade. Quando vocês veem lá, às vezes, o Bento XVI indo lá falar para acabar com a guerra, para parar, não sei o quê, lembra um pouco o que o Leão fez, né? Por quê? Porque o Átila, o Uno, o flagelo de Deus, vocês talvez já estudaram sobre esse bárbaro, ele e as suas tropas estavam destruindo a Itália completamente, varrendo do mapa, certo? Saqueavam tudo, violentavam todas as pessoas, e o Leão foi negociar com o Átila para ele não entrar em Roma. Então ele ficou muito reverenciado pelos romanos por causa dessa posição dele, né? O catolicismo romano inventa um monte de história, que aqui atrás do leão apareceu um homem forte com uma espada no céu, e aí os homens do Átila ficaram com medo e tal, né? O que os historiadores creem é que ele levou uma graninha ali para largar por fora. Aí é bem mais realista, né? Bem mais realista. É isso que os historiadores acham que na verdade aconteceu. Aqui eu quero mostrar para vocês, já que aqui nós vamos encerrar os primeiros 500 anos. Gente, já passou do nosso horário, quem tiver que pegar ônibus, coisa desse tipo, ou tiver que sair, tá? Não tem problema, eu só quero encerrar realmente essa parte, tá? Aqui nós vemos as invasões dos bárbaros. Eu não vou gastar tempo com isso, só quero mostrar para vocês, certo? Nessa época, no quinto século, começa a haver invasão de bárbaros para tudo que é lado. Aqui os vândalos saem daqui, ó, e eles vão passando por tudo aqui, e eles passam pelo Estreito de Gibraltar. Por isso que a Espanha acabou... Depois nós vamos falar sobre isso, né? Por que a Espanha acabou tendo um povo diferente do resto da Europa, né? Por causa da facilidade dos muçulmanos de entrarem por ali, no Estreito de Gibraltar, né? Então isso tudo tem um motivo histórico. Aí os vândalos entraram ali e depois eles vieram para cá, e aqui, ó, eles atacaram Cartago em 430, que foi o ano em que o Agostinho morreu, né? Ele não chegou a ver Hipona ser saqueado. Deus preservou ele disso. Mas aqui teve ataques de todo tipo. Os ostrogodos entraram aqui. Em 410, os ostrogodos, os visigodos depois se estabeleceram ali na Espanha, né? Os burgúndios se estabeleceram na França, os francos na França, os bretões na França. Isso aí depois a gente pode dar uma olhadinha com mais calma. Em 410, Alarico invadiu Roma e detonou com Roma. Alarico era visigodo. Isso aí são tudo povos germânicos, tá, gente? Esses povos todos, eles entraram e invadiram realmente Roma e saquearam tudo. Foi uma coisa desastrosa. Aqui então, quando Roma foi saqueada em 410, aqui em 455 os vândalos saquearam também. Então o Papa Leão impediu o Átila, o Uno, de entrar em Roma, só que depois, 4 anos depois, os vândalos entraram e fizeram a festa em Roma, tá? Depois de 410, gente, todos os imperadores romanos do Ocidente, eles são fantoches nas mãos de generais germânicos, certo? E em 476, o Rômulo Augusto foi o último imperador romano do Ocidente. Ele foi deposto definitivamente por Odoacro. E o interessante é que o Odoacro era um general romano, porque nessa época os bárbaros já tinham tomado o exército completamente e eles queriam ser romanos, né? Nunca pensem que os bárbaros invadiram Roma para destruir Roma, eles invadiram Roma para ser romano. Eles tinham gosto por aquela vida dos romanos, a civilização, eles queriam usufruir daquilo também. Então eles entravam e saqueavam primeiro e depois assumiam ali as casas e coisas e moravam ali. Esse Odoacro era um dos generais do Rômulo Augusto, que era um mero fantoche, né? E esse ano é importante, 476, para quem estudou história, é o ano da queda do Império Romano do Ocidente, que marca o fim da Idade Antiga e o início da Idade Média, certo? Não é isso que diz a história? Na verdade, Roma já tinha caído aos poucos, muito antes disso, durante todo o quinto século, certo? Só mostrar para vocês rapidamente, para encerrar aqui, onde é que depois, isso aqui depois na Idade Média vai influir, tá?
Já não temos mais romanos. O que nós temos agora são povos bárbaros que ocuparam todo o Império Romano do Ocidente. Os romanos estão aqui, ó, no que é chamado de Império. Como é o outro nome do Império Romano do Oriente? Quem sabe? Império Bizantino. O Império Bizantino, exatamente, porque ele parte de Bizâncio, Constantinopla, certo? Então aqui o Império Romano do Oriente permanece, só que aqui foi ocupado, olha só, toda a Itália e aqui uma parte da Alemanha foi ocupada pelos ostrogodos, os francos e os burgúndios e os bretões ocupam a parte aqui onde é a França e a Holanda, e os anglo-saxões ocupam lá as Ilhas Britânicas, os visigodos ocupam a Espanha e aqui os suevos numa parte ali de Portugal. No norte da África os vândalos se estabeleceram, certo? Depois eles vão ser triturados e trucidados pelos muçulmanos, né? No século VII. Deixa eu... Fala, Augusto. Como é que eles podiam ser chamados de Império Romano se não tinha Roma? Tinha Roma. Assim, ó, a pergunta é assim, como podiam ser chamados de Império Romano se não tinha Roma? Tinha Roma. Roma foi só saqueada, ela não foi destruída, tá? A gente fala destruída, é uma força de expressão. Ela continua existindo ali e esses bárbaros ocuparam a cidade de Roma, né? Roma existe até hoje, né? A cidade permanece, só que não é mais aquela Roma, agora é uma Roma totalmente controlada por bárbaros, certo? Ela é diferente, ela não é mais a mesma coisa. Tudo bem que esses bárbaros absorvem a cultura romana, mas já não é mais a mesma coisa, né? Isso, a pergunta da Jussara é sobre a igreja copta. A igreja copta é uma igreja monofisita. Eles fazem o sinal da cruz com um dedo só, né? Essas igrejas monofisitas, elas fazem o sinal da cruz com um dedo só, para deixar bem claro que é uma natureza. Tem esses detalhes assim. A coisa é feia, sabe, gente? Então, quando a igreja católica romana acusa os protestantes de divisão e coisa, é uma piada, né? É uma piada. Só pode ser piada. Quem conhece a história sabe que isso aí é uma brincadeira de mau gosto, né? Não é. Na verdade, divisões ocorreram sempre. E pelos motivos mais diversos. Por motivos teológicos, por motivos de prática eclesiástica, como nós vimos os donatistas, certo? Política eclesiástica, recebe ou não recebe de volta. Dividiu a igreja. Então, divisões sempre aconteceram, certo? Infelizmente. E como, lembrando, para encerrar, lembrando como o que o Lloyd Jones disse naquela primeira frase que nós vimos, não há nada que denigra mais a glória de Deus do que a história da sua igreja. Infelizmente. E realmente é o que a gente vê, né? Mas, é como o Newton diz, é a história do nosso povo. Hoje de manhã eu estava comentando com o Francisco e com o Lennon, eu acho, né? Que é como um judeu, um Pedro ou um Paulo que pegava o livro de Juízes e também não tem muito do que se orgulhar do que vê ali, certo? Mas é o povo de Deus e a história é registrada como ela foi, certo? Vamos aprender com os erros e aprender com os acertos. Ok, gente, nós vamos agora então tentar mostrar uma linha do tempo com tudo que nós vimos até agora, nos primeiros 500 anos do cristianismo. Aqui nós temos então os anos de 5 em 5 anos. Aqui acontecimentos importantes, com o ano em que aconteceram. E aqui a gente exibe então alguns personagens com o ano de nascimento, o ano de morte. E onde tem uma barra mais grossa, aqui, é a transição para outro século. Então vamos começar com o primeiro século. No primeiro século nós temos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu provavelmente lá no ano 4 antes de Cristo e morreu e ressuscitou no ano 30. E aí no primeiro século nós temos alguns pais da igreja importantes: Clemente de Roma, aqui, Inácio de Antioquia, e aqui em alaranjado nós temos os imperadores que perseguiram a igreja, começando então com o Nero. A primeira perseguição, no ano 64, houve o incêndio de Roma, em que ele culpou os cristãos, quando na verdade o que se crê é que ele mesmo pôs fogo em Roma.
Temos aqui Policarpo, que nasceu no ano 69, falamos bastante de Policarpo. E aqui já a segunda perseguição com Domiciano. No ano 70 houve a destruição de Jerusalém, que nós também comentamos. Vamos verificar algumas coisas Vamos seguir aqui, vamos ver algumas coisas do segundo século. No primeiro século não tivemos muitos acontecimentos. No segundo século nós tivemos, então Policarpo ainda viveu muitos anos no segundo século. Aqui a terceira perseguição com Trajano, que impôs o padrão de Trajano, assim chamado. E aqui nós temos então, no ano 100, nasce Justino Mártir, que foi um dos apologistas, o principal apologista. Ele se converteu no ano 130. Em 135 ele escreveu o Diálogo com Trífo, que vocês lembram, é aquele judeu. Aqui em 144 já ocorre a excomunhão de Márcio. Então Márcio ele aparece muito cedo na história da igreja. Na metade do segundo século, na primeira metade do segundo século, o Márcio já está ativo e é combatido por Justino Mártir, por Irineu, que são os pais da igreja que estão aqui presentes, além de Policarpo, que nós chegamos a comentar que encontrou com ele pessoalmente, segundo se crê. Justino ele escreveu a primeira apologia no ano 150, em 155 o martírio de Policarpo e o início do montanismo, que foi outra heresia que nós vimos também. Então aqui nessa época, segundo século, vem toda aquela parte que nós comentamos dos apologistas, Clemente de Alexandria, que vem depois, nasce depois. Justino Mártir, quando ele nasceu, já tinha 50 anos e o Irineu já tinha 30. O Justino Mártir, o Clemente de Alexandria, é também um apologista. Nós falamos também de Tertuliano, que nasceu no ano 160. Então aqui foi toda aquela nossa discussão dos apologistas, foi por essa época. Inclusive nós colocamos esses dois homens, Clemente de Alexandria e Tertuliano, nós colocamos frente a frente como duas visões diferentes em relação à postura que o cristianismo deveria ter em relação à cultura. Justino Mártir é morto em 165, o Irineu em 178 torna-se bispo de Lyon, e nesse ano também Celso escreve A Verdadeira Razão, em que ele ataca o cristianismo frontalmente. Mais tarde Orígenes, que ainda não era nascido, ele só vai nascer aqui, 185, vai atacar esse trabalho do Celso. Em 185, Irineu escreveu a sua famosa obra em 2 volumes, Contra Heresias. E no ano 196, Tertuliano começa a escrever, e no ano 200, Clemente de Alexandria começa a escrever. Vejam que aí nós já estamos entrando no terceiro século. Nós falamos sobre o martírio de Perpétua e Felicidade, isso ocorreu no ano 203, na perseguição sob Sétimo Severo. Então, com o Sétimo Severo, nós temos a morte da Perpétua e da Felicidade. Em 220, Orígenes começa a escrever. Em 248, ele escreve o livro dele Contra Celso. Então, na verdade, aqui ainda existe um trabalho apologético acontecendo. Orígenes ainda pode ser considerado um apologista. Cipriano nasceu no ano 200 e tornou-se em 247 bispo de Cartago. Os escritos dele foram importantes para definir como seria a igreja mais tarde.
e também o que ele escreveu foi importante na controvérsia donatista, porque ele esteve envolvido com a controvérsia novaciana aqui em 255, que tinha a ver com as pessoas que tinham caído na perseguição sob Décio, que foi aqui de 249 a 251. Essas pessoas queriam depois retornar à igreja, nós vimos isso, e aí houve toda a controvérsia novaciana, porque muitas pessoas na igreja não queriam aceitar de volta quem tinha caído. Temos aqui em 251 nasce Antônio o Eremita, que em torno dos 20 anos ele se converteu e foi ser o primeiro pai do deserto. Foi para o deserto do Egito e lá ficou por muitos anos, conforme nós vamos ver aqui na nossa linha do tempo. Temos aqui a perseguição sob Valeriano, que foi a 8ª, e aqui já nasce, em 263, nasce Eusébio de Cesareia, que é o pai da história da igreja, e que tem depois uma participação importante nos acontecimentos com Constantino e a conversão do Império Romano, que vai acontecer no 4º século. Aqui nós estamos no final do 3º século. Mais uma perseguição aqui com Aureliano, de 5 anos, e em 272 já nasce Constantino, alguns anos depois de Eusébio. Constantino seria depois o imperador que se converteria ao cristianismo. Aqui nós vemos Pacômio, foi em verde nós estamos marcando os monges, então esse Pacômio foi o primeiro monge cenobita, que criou o monasticismo da vida comum, em grupos. Em 297 nós temos o nascimento do Atanásio, uma figura importantíssima na história da igreja. Ele convive um bom tempo com Eusébio, os dois são contemporâneos, mas Eusébio está em Cesareia e Atanásio em Alexandria. Temos então a grande perseguição, o início da grande perseguição em 303, com Diocleciano, perseguição generalizada, e essa perseguição leva, aqui em 312, ao início da controvérsia donatista, em Cartago. No ano 312, foi o ano em que Constantino, que se tornou imperador em 306, em 312 Constantino teve a batalha e a vitória na Ponte Milvio, em que ele teve aquela visão que nós vimos, e acabou vencendo essa luta e se tornando o imperador único do Ocidente. Em 313 nós tivemos o Edito de Milão, foi declarado o Edito de Milão, e aí ocorre o fim das perseguições. No ano 310 é o ano de nascimento do Apolinário, que foi um herege, conforme nós vimos, que ensinava que o corpo de Cristo tinha recebido uma alma divina. Seguindo então, no 4º século, nós já estamos aqui no 4º século, nós temos um acontecimento importante. Bom, antes vamos falar aqui que em 315 já começa a controvérsia ariana, que vai motivar o primeiro concílio ecumênico, o concílio de Niceia, e continua a controvérsia donatista. Em 316 os donatistas apelam a Constantino pela sua causa e são rejeitados. Em 324, Constantino unifica o império e passa a ser o único imperador tanto no Ocidente como no Oriente. No ano 330, ele funda Constantinopla e leva a sede do império para lá.
Em 325, tivemos então o Concílio de Nicéia, que condenou o arianismo. E Atanásio, no ano 328, que foi um pai da igreja importantíssimo para condenar o arianismo, ele torna-se bispo de Alexandria, em 328. E aí, aqui no quarto século, nós temos o nascimento de uma quantidade enorme de teólogos, líderes da igreja, pais da igreja, como nunca se viu. Isso aparece com clareza aqui na nossa linha do tempo. Nós temos aqui assim os pais capadócios, os 3 capadócios, Basílio, seu irmão Gregório de Nissa e o seu amigo Gregório de Nazianzo. O Basílio e o Gregório de Nazianzo nasceram em 329 e o Gregório de Nissa era 6 anos mais novo. No ano em que nasceu Gregório de Nissa, também nasceu Martinho de Tours, que foi o primeiro monge do Ocidente, precursor do monasticismo ocidental. Por isso que está em verde aqui. Aqui ainda é a vida do Apolinário, que foi o herege que nós comentamos anteriormente. Em 353, o imperador Constâncio inicia sua campanha pró-arianismo e exila Atanásio. Atanásio foi exilado várias vezes. Vamos trazer de volta aqui o Atanásio. Vejam que ele ainda está vivo aqui. Foi contemporâneo de Basílio, de Gregório de Nazianzo e de Gregório de Nissa. Em 367 nós temos a famosa carta de Atanásio, em que ele lista os 66 livros do cânon. Nós falamos do cânon e nós falamos da lista de Atanásio como consolidando o cânon. Em 370, Basílio torna-se bispo de Cesareia. E em 381 tivemos o Concílio de Constantinopla, que deixou clara a posição do Espírito Santo dentro da Trindade, definiu a pessoa do Espírito Santo com clareza, colocando ele como igual, de mesma substância que o Pai e o Filho. Em 386 nós temos a conversão de Agostinho em um jardim de Milão. Aqui nós vemos que aqueles 3 teólogos e líderes religiosos que nós falamos antes, Ambrósio, João Crisóstomo e Jerônimo, todos aqui são contemporâneos, vejam que é pouca diferença de idade entre eles. E Agostinho vem um pouquinho depois, ele tem aproximadamente 10 anos a menos que Crisóstomo, e aparece aqui no ano 361 até 363. 361 até 363 aparece Juliano, o apóstata, que foram aqueles anos em que o paganismo foi restabelecido no Império Romano. Aí nós temos o nascimento de Pelágio em 369. Claro que ele é um contemporâneo de Agostinho, os dois se enfrentaram teologicamente. Aqui nós temos o batismo de Agostinho em 387 e a ordenação de Agostinho em 391. Em 395 ele torna-se bispo de Hipona. Depois de se tornar bispo de Hipona é que então ele começa a escrever, e a escrever muito. Ele escreve de 397 até 401, ele escreve as Confissões, e de 411 a 430 ele escreve os seus escritos antipelagianos. De 413 a 426 ele escreve o seu maior livro, o mais famoso, A Cidade de Deus.
Em 410 ocorre um episódio importante na história do Império Romano, que é a queda de Roma diante de Alarico e os visigodos. Começa então toda a queda do Império Romano do Ocidente. Em 405, Jerônimo completou a Vulgata. Jerônimo e Agostinho foram contemporâneos por muito tempo, e nós vimos isso ao longo do curso. Aqui aparece o imperador Teodósio. O período em que ele foi imperador, foi ele que tornou o cristianismo a religião oficial do império. Aqui Nestor, que nós falamos também um herege, e nós falamos dele em toda a controvérsia das duas naturezas. E aqui, em 390, surge a figura então daquele que é provavelmente o primeiro Papa, claramente se posicionando como Papa, que é o Leão I, e com ele surge de maneira mais clara a Igreja Católica Romana. Em 418, o Sínodo de Cartago lançou um anátema sobre o ensino de Pelágio. 429, vândalos arianos invadem o norte da África. Depois disso, os imperadores romanos do Ocidente passam a ser fantoches nas mãos dos generais germânicos. Então é só lá em 476 que se diz que houve a queda do Império Romano do Ocidente, no fim já do V século, mas isso em função da deposição do último imperador do Ocidente. Depois dele não houve mais imperador no Ocidente. Entretanto, desde o ano 410, a queda de Roma já vinha acontecendo, com saques constantes por parte de grupos bárbaros. E em 429, aqui nós temos esses vândalos arianos que invadem o norte da África. E em 476, o general germânico Odoacro simplesmente finalizou e acabou, inclusive, com aqueles imperadores que eram meros fantoches nas mãos dos generais germânicos. O Leão I tornou-se Papa em 440. Aqui essa linha do tempo mostra, na verdade, a vida dele. Ele nasceu em 390 e ele, aos 50 anos, tornou-se Papa. E ele foi importante, nós vimos, para que ocorresse o Concílio de Calcedônia em 451. Nós falamos aqui já nessa outra cor, nós na verdade estamos mostrando já a Idade Média. A Idade Média é marcada pelo ano 476, e um personagem que nós falamos nessa nossa primeira parte, na verdade pertencia à Idade Média, mas como nós falamos dos primórdios do monasticismo, nós o incluímos aqui nesses primeiros 500 anos, apesar dele ter nascido em 480 e ter vivido a maior parte da vida dele no século VI. Benedito de Núrcia, que nós falamos sobre ele junto com Martinho de Tours, quando nós estávamos falando sobre os primórdios do monasticismo. Essa é a nossa linha do tempo, que evidentemente vai continuar mais tarde com os próximos 500 anos. Estamos vendo a história da Igreja e hoje nós vamos passar para a nossa segunda parte, a Alta Idade Média. Aqui tem um detalhe, tá, gente? No Brasil é chamado Alta Idade Média porque os historiadores no Brasil seguem a escola francesa. Para os franceses chama-se Alta Idade Média. Não há acordo sobre a Idade Média. Na verdade, a Idade Média tem 1000 anos e não há acordo na subdivisão da Idade Média. Para os americanos, a Alta Idade Média é o contrário, no final da Idade Média. Né? Para nós, por causa dos historiadores franceses, a Alta Idade Média vai de 476. O que aconteceu em 476, que nós vimos, que é importantíssimo? Queda do Império Romano. Falta um pedacinho.
Ocidente. Do Ocidente, isso mesmo. Queda do Império Romano do Ocidente, certo? Ali é o fim da Idade Antiga, início da Idade Média, na história, mesmo na história secular. A Alta Idade Média nós vamos passar muito rapidamente. Nós vamos falar então de mais 500 anos de uma maneira muito rápida, porque não tem muito detalhe para a gente entrar. Aqui a gente vai passar bem mais rápido do que nos primeiros 500 anos. Depois, no terceiro grupo de 500 anos, nós vamos com um pouquinho mais de atenção. E nos últimos, aí a gente tem que ser bem mais detalhista, né? Hoje é o nosso quarto encontro, né? Hoje nós chegamos à metade, certo? Então vamos ver se a gente consegue manter o nosso ritmo. Pouca coisa aí, ó. Primeiro nós vamos dar um passar de olhos por todos os 500 anos, o que aconteceu. É esse primeiro item, Alta Idade Média, mais 500 anos. Depois vamos falar da expansão da igreja cristã. Depois conhecimento e teologia, vamos ver em que pé que está a teologia nesse período. E por último temos que falar da ortodoxia oriental, a igreja ortodoxa oriental. Certo? Vamos começar então falando da Alta Idade Média, mais 500 anos. Vamos nos posicionar historicamente. No domingo anterior, no nosso último encontro, nós terminamos vendo um monte de figuras sobre os bárbaros invadindo o Império Romano. Cada vez um novo grupo de bárbaros invadindo, e eles vão aos poucos minando o Império Romano do Ocidente, e ele então desaparece. Acaba caindo a própria cidade de Roma, e aí o Império Romano do Ocidente desaparece. Resta o Império Romano do Oriente, também chamado Império Bizantino. Exatamente. A Idade Média são 1000 anos, como eu disse antes. Muitas vezes é chamada de Era das Trevas, né? É claro que quem vivia na Idade Média não sabia que estava vivendo na Idade Média. Isso aí é uma classificação que vem depois dos historiadores. Por que média? Porque ela fica entre o período clássico e a modernidade. Ela é um período transitório entre dois grandes períodos da história da humanidade. Então ela é considerada uma época de baixa na história da humanidade. E se diz muito que essa época aí da Alta Idade Média é uma Era das Trevas. O próprio Justo Gonzalez, nos livros dele, ele chama esse período de Era das Trevas. O professor Calhoun discorda, ele acha que não é bem assim, Era das Trevas. Ele acha que só o 10º século, do ano 900 até o ano 1000, é que realmente foi um período assim de trevas mesmo, porque nada acontecia, e isso muito em função do fato de estar se aproximando o ano 1000. E as pessoas com muito medo da aproximação do ano 1000. E o ano 1000 chegou, nada aconteceu, né? As barbaridades que aconteciam continuaram acontecendo, as coisas boas também. O sol amanheceu normalmente, não houve nada de especial. E o 2000 aconteceu a mesma coisa, né? Exatamente. Esse nós vivemos, né? No 1000 eu não me recordo bem. O Newton lembra, porque o Newton, né? Da Arca de Noé em diante, o Newton está bem lembrado. Está bem lembrado dos acontecimentos. É. Isso. Então nós vimos que o Império Romano não é mais Império Romano, mas também, gente, não existem ainda os países modernos que a gente conhece hoje. Isso também não existe. Então essa é a época, quem não fugiu da escola, estudou lá nas aulas de história, que é a época do feudalismo. Por que isso? Porque você tem a Europa distribuída por tribos bárbaras. E uma não gosta da outra. E essas tribos bárbaras, eles têm sede de sangue. Eles adoram guerrear. Então, eles acabavam sempre um fugindo do outro. Então, eles eram muito nômades e eles acabam ocupando toda a Europa. E eles iam forçando, conforme os bárbaros mais fortes empurravam os mais fracos para frente, eles iam entrando cada vez mais no Império Romano. Né? Foi assim que Roma foi caindo aos poucos. Certo? E aí, essas tribos dividiam as áreas que eles controlavam, para manter o controle, elas dividiam em áreas menores. Essas áreas eram entregues para determinados senhores. O rei de cada tribo bárbara dessa entregava para homens da confiança dele, entregava determinadas regiões. Ó, você vai cuidar dessa região aqui, você vai cuidar dessa. E todo mundo que vivia ali naquelas regiões era vassalo. Então você tem o senhor feudal, o senhor do feudo, assim chamado,
e você tinha os vassalos, que são os que vivem ali dentro daquela área e devem obediência ao senhor feudal. Então é uma época, gente, essa época é uma época em que nós não vamos encontrar muito avanço do conhecimento, nem da teologia. É uma época de camponeses, agricultores e soldados, certo? É uma época, tipicamente, as pessoas que você vai ver nessa época são camponeses, soldados, e a única coisa que dava unidade entre todas essas tribos era o quê? O cristianismo. O cristianismo. Exatamente. Então, nessa época aí, alguém disse que não adiantava você chegar para uma pessoa que vivia nessa época e perguntar para ela assim, de que país você é? Ela não vai te entender. Isso não significa nada. Mas pergunte para ela de que bispado ela faz parte e ela tem a resposta na ponta da língua. Então vejam a unidade que vem do fato da igreja estar presente no meio de todos esses povos bárbaros. Todos não, né? Os que estavam dentro do Império Romano, esses estavam sob a influência também da igreja católica romana. Nesse período nós já podemos falar em igreja católica romana, tá? A gente evitou de falar anteriormente da igreja católica romana, mas eu mostrei para vocês, nosso último encontro, no final eu mostrei um papa, que esse é o papa que é mais ou menos o marco do início da igreja católica romana, que é o papa, alguém lembra? Leão I, exatamente, Leão I. Esse papa aí foi quem primeiro, foi ele que fez uma coisa interessante, que é o que até eu acho que foi a Adriana que me perguntou, pena que ela não está aí. Foi esse papa que que teve a ideia de pegar Mateus 16, versículos 18 e 19. Alguém abre para mim aí, por favor? Vamos colocar uma voz bonita aqui para falar. Também. A tua com certeza não. Falei voz bonita. Né? Mateus 16. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Todo mundo lembra desse texto, né? Como diria o Newton, todo mundo conhece esse texto. Todo mundo. Então esse texto, vejam que vocês lembram desse texto. Só que esse Papa Leão I teve a ideia de pegar esse texto e trazer autoridade para ele baseado nesse texto bíblico. Certo? Porque aí ele diz que as chaves do reino estão com Pedro e que a igreja é construída em cima de Pedro, o que num primeiro momento não resolve nada. Só que aí ele diz que Pedro foi o primeiro bispo da igreja de Roma. E que ele, pela sucessão apostólica, foi passando a autoridade e a chave para cada um dos bispos de Roma. Certo? Tudo isso aí não está no texto, né? Todos esses adendos aí, para construir a interpretação, evidentemente são ideias do Leão I, extremamente úteis essas ideias para a força do papado e para a força da igreja romana. Exatamente. A ideia da sucessão apostólica, que nós vimos já em outro momento, né? Ele vai pegar essas pecinhas e construir um esquema usando uma base bíblica que vale até hoje, vocês sabem disso. Está sendo usado até hoje, isso aí está em vigor, né? Para a igreja católica romana. Esse então foi um grande papa para o catolicismo romano. O outro grande papa do catolicismo romano nesse período foi Gregório o Grande. Esse aí é o papa missionário. Foi ele que, depois de Paulo, nós podemos dizer que ele é o primeiro grande estrategista missionário. Ele realmente traçou nos mapas onde ele queria mandar missionários, quem ele queria conquistar. A expansão da igreja cristã que vem depois se deve muito a esse homem aí, Gregório o Grande. Gregório I. Depois nós vamos falar um pouquinho mais dele. Foi ele que mandou Agostinho de Cantuária para a Inglaterra. Nós vamos falar também de Agostinho de Cantuária. Não confunda com o outro Agostinho, Agostinho de Hipona, certo? É só o mesmo nome, mas não é a mesma pessoa.
Aqui é em outro período. Nesse período, Roma era um grande centro do cristianismo. Qual era o outro grande centro? Constantinopla. Constantinopla é o outro grande centro do cristianismo. No Oriente, aí nós estávamos falando da Igreja Oriental, vamos falar um pouquinho da Igreja Oriental. Na Igreja Oriental, a ênfase não é tanto no poder dos papas, mas muito mais no poder dos imperadores. Lembrem-se que lá ainda existe o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. E o imperador tem uma influência muito grande sobre a Igreja. E um desses grandes imperadores desse período foi um imperador do VI século, que foi o Justiniano. Justiniano foi um dos grandes imperadores do Império Bizantino. Sempre que se fala do Império Bizantino, esse é o imperador que é lembrado, Justiniano. Esse Justiniano expandiu de novo o Império Romano do Oriente, né? Algumas bordas ele conseguiu levar mais para frente em batalhas, e ele construiu grandes edifícios, ele criou muitas leis, ele é considerado um imperador legislador, e ele construiu a famosa Basílica depois o João vai mostrar, a famosa Basílica Hagia Sophia, Santa Sofia, que existe até hoje lá em Istambul, mas que hoje tinha virado uma mesquita e depois virou um museu. Hoje é um museu, né? Até onde eu sei. Essa igreja foi consagrada no ano 537 e era a maior igreja do mundo na época, certo? Inclusive se diz que Justiniano, isso é interessante, quando Justiniano entrou, quando ela ficou pronta e ele entrou então, e viu tudo pronto dentro, como ela estava, aí ele exclamou: ó Salomão, eu te superei. O cara não é fraco. Esses 500 anos, gente, foi uma época de expansão da igreja, expansão geográfica. Nós vamos ver daqui a pouco. Um dos nossos itens é sobre a expansão do cristianismo. E, nesse período, 2 nomes não podem faltar no estudo da história da igreja e no próprio estudo da história secular, nesse período do ano 500 ao ano 1000. O primeiro nome fundamental é o nome de Carlos Magno. Já ouviram falar, né? Carlos Magno. Carlos Magno foi o primeiro grande líder político da Nova Europa. Ele foi coroado no dia de Natal do ano 800. Ano 800, que século é? Isso aí é pegadinha, né? 7? Tem certeza? 8? Século? 8. 8, né? É o último ano do século 8, concorda? Todo mundo concorda? Então tá bom. Ele foi coroado imperador. Vejam que interessante. Volta de novo a figura do imperador. Ele foi coroado pelo Papa. Olha como é que é a relação. Isso aí é importante, tá? Ele foi coroado pelo Papa imperador do Santo Império Romano. Santo Império Romano. Então é comum quando a gente lê a história da igreja e a gente lê Calvino, Lutero, e a gente encontra a figura do imperador. Fica estranho porque o imperador, como imperador, se não tem mais imperador? Tem, porque o Papa, junto com o Carlos Magno, bolaram essa ideia de voltar a ter um Império Romano. E o que se diz sobre o Santo Império Romano é que ele não é nem santo, porque várias barbaridades foram cometidas em nome dele, nem romano, porque a sede dele não é em Roma, né? E ele não é composto por romanos, ele é composto por germânicos, os reis são germânicos, né? E nem império, né? Porque não é tão grande assim para ser um império. Na verdade, um pouquinho de maldade nessa frase aí de alguns historiadores, porque dá para dizer sim que foi um império, pegava uma área bastante grande, o João vai mostrar depois, pegava uma parte da França, uma parte da Alemanha, todo o norte da Itália ali. Então era relativamente grande o Império Carolíngio. O Império Carolíngio é uma referência a Carlos Magno. Enquanto no norte nós tínhamos a expansão da igreja, ao sul surgiu o grande inimigo do cristianismo. O grande inimigo nesses 500 anos, o grande inimigo nos 500 anos seguintes, e o grande inimigo nos 500 seguintes, e provavelmente o maior inimigo nos 500 seguintes também. Chama-se Islã. Surgiu no século VII. Né? Toma cuidado porque muita gente diz que essas religiões antigas, judaísmo, cristianismo,
e o islamismo, todas surgiram na mesma época. De jeito nenhum, né, gente? De jeito nenhum. O judaísmo é muito mais antigo que o cristianismo, e o cristianismo é muito mais antigo do que o islã. Certo? Não dá nem para comparar. Nós não vamos entrar em detalhes sobre o islamismo, na verdade o nosso foco é a história da igreja, mas vocês sabem que o islamismo é fundado por um sujeito chamado Maomé, e esse Maomé morreu em 632, e nos 100 anos depois da morte dele, o islamismo cresceu assustadoramente. O João vai mostrar depois o mapa também. É assustador o cristianismo, o islamismo, o que cresceu em apenas 100 anos. Ele tomou todo o norte da África, todos aqueles grandes centros do cristianismo que nós vimos foram tomados pelos muçulmanos, Cartago, a própria Alexandria, certo? Por isso que Alexandria já não dá mais para dizer que era um grande centro do cristianismo, porque já estava sufocada ali a igreja pela presença dos muçulmanos. Eles daí foram tomando tudo, aí eles foram pelo norte da África, ali para a Ásia tomaram tudo. Tudo começou na Arábia Saudita, tá? Foram tomando todo o norte da África. Isso, foram invadindo e tomando. Não, é militar o negócio. É militar. O próprio Maomé, ele foi expulso de Meca, ficou em Medina. Quando ele voltou de Medina para Meca, ele voltou pela força, certo? E aí a Arábia Saudita ali é o início, é o berço, né, do islamismo. E eles avançaram, os muçulmanos avançaram pelo norte da África, que é onde nos interessa mais. E aí eles atravessaram lá na ponta, depois ali no mapa vocês vão ver. Lá na pontinha do norte da África, próximo da Península Ibérica, você tem o Estreito de Gibraltar, que é bem próximo ali. Por ali eles entraram na Europa. E aí tomaram a Espanha inteira. E começaram a avançar pela Europa. Na verdade, o cristianismo não morreu, não foi sufocado, não foi destruído, por causa dos francos. Depois vamos falar dos francos. Os francos são muito importantes para a sobrevivência do cristianismo. Eles venceram os muçulmanos na Batalha de Tours, que foi aniversário essa semana, no dia 10 de outubro de 732. Eles venceram, o Carlos Martel, né? O Carlos Martel venceu com as suas tropas o avanço dos muçulmanos e conseguiu segurá-los na Espanha. Eles não foram mais para frente. E do outro lado, em 718, as tropas do imperador conseguiram também conter o avanço dos muçulmanos. Eles não conseguiram tomar Constantinopla. Constantinopla, como nós vimos na outra vez, é estratégica. E eles conseguiram manter Constantinopla de pé. Então, nas duas pontas da Europa, houve proteção, houve segurança e o cristianismo ficou na providência de Deus protegido. Senão ele teria sido varrido do mapa. E só existiria islamismo. Na Ásia. Falamos, de vez em quando a gente fala um pouquinho da igreja na Ásia e na África. Por que a gente não fala aqui vocês aqui da frente, por que a gente não fala da igreja na América? Nunca falei da igreja na América. Porque ela foi descoberta bem muito. Isso. A América ainda nem foi descoberta. Tá certo. Depois nós vamos falar da igreja na América. Ainda não, né? A igreja na Ásia. Na Pérsia, a igreja continua, a igreja nestoriana, certo? Lembrem-se sempre, na Pérsia a igreja é nestoriana. A igreja nestoriana sobreviveu ao domínio muçulmano, porque ali na Pérsia foi tudo tomado pelos muçulmanos. E ela inclusive conseguiu se expandir. Missionários persas chegaram, no ano 635, chegaram à capital da China. A capital da China, nesse período, a China era dominada pela dinastia Tang. Eles conseguiram chegar até lá, na China. Era Chang'an, acho, alguma coisa assim. Não tenho bem certeza. Na Índia, a igreja permaneceu viva. Na China, então, eles chegaram até a China. Na Índia, a igreja permaneceu viva, mas no meio de um monte de hinduístas, budistas. Então, igreja fraca, pequena, com dificuldade de sobreviver, perseguida. Né? Então, sempre foi assim. A igreja de Mar Thoma, né? Tem uma igreja lá. Mar Thoma, referência a Tomé. Certo? Lembre-se sempre, a igreja da Índia é uma igreja diferente, separada, fundada lá por Tomé. E na África, norte da África, já falei, os muçulmanos tomaram conta de tudo. A igreja conseguiu sobreviver no Egito, a igreja copta. Né? Então, em Alexandria permanece ainda a igreja, mas agora com bastante dificuldade por estar sufocada
pelos muçulmanos. Na Núbia, atual Sudão, a igreja cresceu nesse período, mas praticamente desapareceu nos 500 anos seguintes. Na Etiópia é o único lugar em que a igreja permaneceu viva na África. E permanece viva até hoje. João. Então, como o Juliano estava falando, aqui nós temos o período do feudalismo, que ele era sempre composto por esses 3 grupos aqui. São os clérigos, os soldados e os camponeses, onde tinha a intervenção sempre da igreja ali. Aqui nós temos o Leão I, que ele era conhecido como o Grande, né? Grande, não porque ele disse, mas os historiadores acrescentavam, né? E ele foi papa, o papado dele começou em 440, terminou em 461. Depois nós temos aqui também o Papa Gregório I, que ele teve um papado também começou em 590 e terminou quando ele morreu em 604. E aqui nós temos aqui primeiro o imperador Justiniano, e aqui nós temos a igreja Hagia Sophia, que quer dizer Santa Sabedoria. Tá? Como a gente pode ver aqui, quando ela foi construída, ela tinha até uma cruzinha ali em cima que era uma igreja. Em 1453 ela passou a ser uma mesquita, tá? Onde ela foi, os muçulmanos começaram a usá-la, e em 1935 daí ela passou a ser um museu. Aqui nós temos a coroação de Carlos Magno, ele foi coroado como o primeiro imperador romano, do Santo Império Romano. E nós temos aqui também Carlos Magno e o líder dos saxões. E aqui agora nós temos o Império Carolíngio, que o Juliano acabou de falar, tá? Que foi o Império de Carlos Magno. Essa parte azul aqui foi a parte que ele herdou quando o pai dele faleceu. O nome do pai dele era Pepino. E ele tinha outro irmão, que o irmão faleceu logo em seguida, então ele herdou toda essa parte aqui. Aqui nessa parte laranja aqui, foi onde ele foi conquistando. Então ele conquistou aqui todo o norte da Itália, pegou aqui a Alemanha, pegou essa região aqui, mas aqui também ele pegou. E essa parte amarela aqui é a região habitada pelos vassalos. Aqui nós temos a entrada de Maomé em Meca, tá? Nós temos a pregação do Alcorão, e aqui nós temos também a Batalha de Tours, que, como o Juliano mencionou ainda há pouco, na sexta-feira passada teve o aniversário dela, 10/10. Aqui nós temos a expansão dos muçulmanos. Ele começou aqui, tá? Na Arábia Saudita. Daí depois ele, num certo período, ele foi se expandindo, pegou o norte da África, deu um tempinho e mais tarde começou aqui também, onde ele passou aqui para toda essa região. Aqui ele passou pelo Estreito de Gibraltar, onde ele pegou aqui também a Espanha. A gente pode ver que aqui tem Espanha, tem Portugal, só que naquela época não existia Portugal, tá? E aqui também, para esse lado aqui, ele também começou a conquistar o islamismo, começou a se expandir. Eu não sei onde é que o João conseguiu uma figura em alemão ali, né? Esse João é coisa de louco.